Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Olha para quem está do teu lado, diga assim: paz do Senhor. Paz do Senhor. A Bíblia diz que quando você manda paz, vem paz sobre você. Mas se outra pessoa também não quiser paz, Deus manda em dobro para você. Quando nós damos paz, não é só uma saudação, é profecia. Você pode olhar para outro irmão e dizer paz sobre a sua casa. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo no último livro da Bíblia. Apocalipse de João, capítulo de número 21. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse significa revelação. Foi escrito pelo apóstolo João 60 anos depois da ressurreição de Cristo. Apocalipse capítulo 21. É um dos livros mais fáceis de encontrar, mais complexos de interpretar, mais temido antigamente de ser lido, mas é na verdade a maior vitória e consolo da igreja. Apocalipse capítulo 21, quem achou diga bem forte: eu achei. João vai declarar: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu. João está dizendo: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Repito, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eu te pergunto, quem é que está sentado sobre o trono? Quem é que está sentado sobre o trono? Então Deus disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas,
do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente, sabe? Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Feche os teus olhos. Que adará ser que assur que alava sebe. E que omom digidigi ofor que alava subi a hagia seca mandorobofor. Espírito de Deus, nós te entronizamos essa noite neste santo lugar. Invocamos o poder do sangue do Cordeiro sobre este templo, sobre estes equipamentos de som, sobre cada vida, do mais novo ao mais velho que aqui estiver. Senhor, que sejam limpos os ouvidos do nosso coração, para que possamos ouvir e com clareza escutar, e em prontidão, Senhor, nos posicionar para a realidade que presto, que rapidamente se revelará do alto céu, Senhor. Que haja temor e santo tremor nos nossos corações ante a tua glória e santidade que reside neste santuário. Senhor Deus, que possamos nos lembrar do que disse teu servo Salomão: retira
Aguarda os teus lábios na casa do Senhor, que possamos nos lembrar do que disse o anjo na sarça a Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Que possamos, Senhor, nos recordar da repreensão vinda ao teu servo Jacó na fuga de Esaú, depois de uma noite tremenda de sonho, em que ele acorda apavorado, desesperado, ao dizer: quão terrível é este lugar, é a casa do Deus de Israel, como eu não havia percebido isso antes. Que haja em nós tremor neste ambiente, que o nosso coração se agite, ó Deus, na tua presença neste lugar. Que seja essa noite um divisor de águas. Toda sonolência espiritual, toda distração com as coisas desse mundo, Senhor, todo laço e embaraço das trevas, seja cortado essa noite, em o nome de Jesus. Eu declaro: caia fogo dos céus sobre cada mente e coração nessa noite. Que o fraco se torne forte, que o pequeno se torne grande diante dos gigantes, que a ovelha desgarrada volte ao aprisco, Senhor, que o enfermo seja curado, o cativo liberto, e o nome do Senhor glorificado na nossa história, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, a Bíblia, escrita aqui por João, ele teve um privilégio de Deus, de ver coisas que aconteceriam no fim. João está já idoso agora. Ele foi preso e levado para uma ilha e lá trancafiado por pregar o Evangelho. E naquele lugar e naquela situação tão desconfortável, Deus lhe mostra coisas que não havia mostrado a ninguém. Olha para quem está ao teu lado, diga assim: toda situação difícil que você passa é uma oportunidade para Deus te mostrar segredos espirituais. Não despreze as dificuldades, Deus fala mais nelas do que nos tempos de bonança. E nesse momento o Senhor vai mostrar a João algo que eu e você um dia talvez ouvimos falar, que é a respeito da Nova Jerusalém. E eu quero ministrar sobre a tua vida essa noite a respeito da Nova Jerusalém. Jerusalém é uma cidade conhecida hoje em dia, é uma das cidades mais antigas do mundo. Jerusalém era uma cidade dos inimigos do povo de Deus. Quando Davi se torna rei, ele toma Jerusalém, que antigamente era chamada de Jebus, e lá em Jerusalém Davi coloca o centro do governo de Israel, e é até hoje. Só que tem todo um significado espiritual, a ponto de Deus dizer que haverá uma nova Jerusalém. Um lugar em que eu e você devemos ansiar estar. Esse mesmo João que descreve um pouco da Nova Jerusalém, é um que vai fazer questão de anotar algo que Jesus disse. Pergunta para mim o que, pastor? Jesus disse assim aos discípulos, quando eles estão agitados, turbulentos, tristes, Jesus disse: não se turbem os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito a vocês, eu estou indo preparar lugar, e depois de ter preparado voltarei para vos buscar. Esse mesmo João prestava muita atenção em algumas coisas sobre a eternidade. Isso quando era novo, mas agora velho, Deus vai abrir os seus olhos de uma maneira específica. Em visão, em espírito, ele vai ver coisas que ninguém um dia havia visto ainda.
E uma das coisas que ele vê é o novo céu e a nova terra. Repita comigo: novo céu e nova terra. Pastor, o que significa isso? Essa terra que nós vivemos, ela foi contaminada pelo pecado. E isso é tão verdade que o mundo saiu de órbita. Os homens matam os homens, os animais se tornaram inimigos dos homens, os homens dos animais, há terremotos, as florestas destruindo, e a Bíblia diz que isso é uma angústia na criação, que não suporta viver longe do a criação. Nem está falando dos homens, está falando dos campos e dos animais, não consegue viver longe do Criador. Deus um dia tentou limpar essa terra pelas águas do dilúvio, mas Deus percebeu que o homem tem uma natureza muito ruim. E o Senhor disse que um dia ia destruir a terra e enrolá-la como alguém enrola um papel e queimar em fogo. Não se assuste se as temperaturas forem aumentando como temos visto nos últimos anos. É porque um dia isso aqui tudo será queimado em fogo. Porque o Senhor não quer nem lembrança disso aqui para nós. Mas Ele diz que preparou um novo céu e uma terra. Deus não vai preparar, preste atenção. Jesus foi preparar um lugar para nós, mas esse lugar já está preparado. Na verdade, Ele está lá, intercedendo por nós, olhando para as nossas vidas e dizendo assim, que esse aí consiga vencer a sua carreira, porque já tem um quarto aqui para ele. Mas aquele lá ganhou muita alma, então tem uma mansão aqui para ele, amém? Quanto mais almas você ganhar, melhor o teu lugar lá será. Esse lugar, ele terá um novo céu e uma nova terra, e dentro do novo céu e da nova terra haverá a nova Jerusalém. Eu faço questão de te dizer isso porque coisas do futuro da Bíblia muitas vezes não é pregada, não é ensinada, e ninguém sabe ao certo que a nova Jerusalém não é o novo céu. A nova Jerusalém vai ser a capital do novo céu e da nova terra. É por isso que a Bíblia diz que tem porta. Se tem porta é porque tem como sair, tem como entrar. Entrar para onde? Para o espaço? Não, é porque vai ter um novo céu e uma nova terra. Mas nesse lugar só entrarão aqueles que tiveram aliança com Jesus. Por isso você vai olhar para 3 irmãos e vai dizer assim: corre para fazer uma aliança com Jesus. Por quê? É porque só vai entrar em Jerusalém celestial quem tiver lavado, remido no sangue do Cordeiro. E há alguns detalhes que foram descritos dessa nova Jerusalém. E eu gostaria então de te conduzir, que a tua memória aí comece a criar um cenário muito lindo, imaginar que ao chegarmos lá, se levantará um grande portal. Um portal de altura que não dá para acompanhar. E em cada uma dessas portas, mas principalmente na de entrada, tem um anjo. E essas portas são de pérolas. Tudo aquilo que os homens pagam fortuna por um pedacinho, vai ser um portal lá. 12 portas. 3 para cada lado, porque a nova Jerusalém, ela vai ser um cubo, um grande cubo de medidas iguais, de um lado, de outro e de altura. Isso, se pegarmos essas medidas e trouxermos para os dias de hoje, o comprimento, a largura, medidas iguais, acabam pegando do Brasil até na Europa, o tamanho da capital dessa nova terra. E a altura dela passa o espaço, para ver que lugar fantástico vai ser esse. Mas quando se abre o portal, se depara com um rio. Um rio claro, como um cristal. E ele passa por toda a nova Jerusalém. Haverá num dos cantos uma árvore, e a Bíblia faz questão de dizer a árvore da vida. Isso está no último livro da Bíblia, mas essa árvore vai ser conhecida no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Deus bota Adão no jardim, botou 2 árvores do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Adão e sua esposa pegam dessa, Deus então o proíbe para não pegar dessa. O que o pecado proibiu Adão de viver
no Éden, vai estar à disposição minha e sua na Nova Jerusalém. A Bíblia vai dizer que dessa árvore as folhas vão ter cura. Pastor, mas vai ter doença lá? Não. É só para nos mostrar que num lugar em que há uma constante intimidade com Deus, a cura, ela é renovada constantemente. Só que ao passar pelo chão, nós vamos deparar com aquilo que as pessoas hoje correm, matam por ouro. O ouro servirá de chão. A praça de ouro puro. Não vai haver sol, não vai haver lua, porque lá haverá a própria presença de Deus, o próprio Deus vai habitar ali. Tudo que Deus um dia desejou no Éden, ter com Adão e Eva, que Adão conseguiu pelo pecado tirar da humanidade, ali vai ser restaurado. É por isso que é um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém. E vai iluminar. Isso aqui, enquanto eu estava meditando, me lembrou que quando Moisés subia ao monte e ficava 40 dias com Deus, quando ele descia, o seu rosto brilhava. E o rosto de Moisés brilhava tanto que ele começou a usar um paninho para ninguém ficar vendo o brilho do seu rosto. Isso aqui na terra, subindo no monte para ficar com Deus, imagina vivendo eternamente ao lado de Deus. O quanto os rostos brilharão. Lá não vai ter maldição. E lá não vai ter lenço. Lá não vai ter abraço de consolo. Lá a Bíblia diz que as próprias mãos de Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima que um dia derramamos aqui na terra, por todos os eventos desagradáveis que nós passamos. Não vai ser um parente, um ente querido, vai ser as próprias mãos de Jesus. Ao vencedor. Hoje se entristece se um time ganha, se um time perde, mas a maior vitória da nossa vida é chegar lá. O vencedor. E o vencedor não é aquele que é muito forte espiritualmente, o vencedor é aquele que não desistiu do caminho da salvação. Seria muito irreal nós pensarmos que viveremos de uma vida que quando a gente é muito novo, parece que a gente tem a vida inteira pela frente. Mas que quando vai crescendo e vai chegando uma idade, a pessoa vai tendo uma sensação que a vida é muito curta. Seria muito irreal pensar que Deus nos criaria para parar tudo aqui em pouco tempo. Existe uma eternidade preparada para mim e para você. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, seremos os mais infelizes de todos os homens. Preste atenção no que eu vou te dizer, não perca atenção. Você pode ser batizado, você pode participar da Santa Ceia, você pode orar em línguas espirituais, você pode servir a Deus de segunda a segunda e mesmo assim ser infeliz. Se o seu relacionamento com Deus é: me dá um carro, troca a casa, me dá um novo emprego, oh céus, oh vida, oh que difícil, que luta, o diabo está furioso. Você corre o risco de ser a pessoa mais infeliz da terra. Porque na verdade, nós não fomos criados para morar aqui. A igreja, tudo isso aqui um dia vai ser consumido. Mas nós estamos aqui preparados como uma pessoa vai para uma faculdade ser preparada para algo. A vida nada mais é do que um vestibular para você chegar no céu. E ninguém vai entrar no céu por orar pelos mortos. Depois que morreu já era. É em vida. Às vezes tem gente que pensa assim: eu tenho muita vida pela frente, ainda vai dar tempo de eu deixar a bebida, o sexo, ainda vai dar tempo de eu deixar o cigarro. E talvez não vai dar tempo, porque a gente não tem o controle de nada e pensa que tem muito tempo pela frente. Mas eu e você precisamos de voltar os nossos olhos para a eternidade.
Jesus morreu numa cruz. Ele vai abençoar a sua casa, sim ou não? Ele vai te prosperar, Ele vai curar, mas Ele não morreu para isso. Isso tudo é algumas bênçãos que vão cair, no final você vai acabar morrendo aqui mesmo. Mas na verdade Ele morreu para te dar a vida eterna. E é isso que nós podemos, que nós não podemos perder de vista. Feche os teus olhos. Diga ao Senhor Jesus que te ouve como um pai escuta um filho que a Ele se dirige. Diga assim: Senhor, volte nessa noite os meus olhos para a eternidade. Diante de tudo isso, irmão, o apóstolo Pedro um dia vai escrever à igreja, e eu não vou ler esse texto com vocês, dizendo assim: irmãos, diante de toda essa verdade de que há um novo céu e de que há uma nova terra, nós devemos rapidamente nos preparar e apressar a volta do Senhor. Repita comigo: preparar e apressar a volta do Senhor. Você vai dizer o teu nome, eu vou dizer o meu. Diga assim: Rafael. Diga o seu. Você precisa se preparar e apressar para a volta do Senhor. Você vai olhar para o irmão bem próximo a você, você vai dizer o nome dele. Diga assim: Guilherme. Você precisa se preparar e apressar a volta do Senhor. Como que nós vamos nos preparar? Preste atenção. Uma das primeiras coisas que eu quero te dizer a respeito do que é a preparação é você não perder de vista a vida eterna. Uma pessoa, isso é fato verídico, uma pessoa, ela gastou muito dinheiro, era da África, não tinha condições, gastou para participar das Olimpíadas. Corredor. E naquela corrida em que ele se preparou para estar nas Olimpíadas, ele foi correndo, ele estava perto dos primeiros lugares. Uma pessoa com maldade chegou, ele deu uma rasteira, ele caiu, ele machucou, e as pessoas continuaram correndo e ele ficou ali. Só que aqueles que estavam na frente correndo acabaram ganhando a prova. Algumas pessoas da arquibancada olham, em vez de olhar para aqueles que tinham vencido a prova, olha para ele, que rapidamente ele se levanta e com a perna ele vai correndo, ele chegou, mas alguém já tinha ganhado a prova. Então todos os repórteres correm para ele, diz assim: porque mesmo perdendo o primeiro lugar, você não desistiu. Ele disse: porque eu vim aqui não para ser o primeiro, mas para alcançar este objetivo. Escuta, às vezes a gente dá uma resvalada, às vezes vem os tempos difíceis, às vezes vem as situações para nos pegar de surpresa, e as tribulações não avisam, dizendo dia tal, a tal horário uma tribulação está vindo por aí. Não tem recado dos céus para isso. Nem sempre vai ter. Mas o se preparar é você entender que você está numa corrida e você não pode parar. Nós estamos numa corrida e não podemos parar. E eu quero chamar a sua atenção. A Bíblia diz que no final dos tempos iria pipocar de escândalos. Pessoas fazendo coisas erradas. Pessoas brincando com o nome de Jesus. Seja com uma intenção de ganhar dinheiro, seja com pecado escondido, não importa quantos escândalos nós muitas vezes vemos em televisão, ou quantas vezes aqueles que até nos levaram para Jesus não estão mais com Jesus. E o se preparar é você ter os olhos em Cristo e não nas pessoas.
as pessoas falham, as pessoas tombam, as pessoas desistem, mas se o teu propósito é alcançar a salvação, você não pode olhar para ninguém. Agora não é só olhar para as pessoas, é você também não olhar para as circunstâncias. Porque quem olha demais para o problema fica tão grande que ele te engole. Jesus um dia vai dizer aos seus discípulos em João 4: levanta os olhos de vocês, porque estão com os olhos baixos, e olhos baixos, está cabisbaixo, está desanimado, está olhando para o problema. Nós estamos sendo preparados para ir morar do céu. Tire os olhos desse mundo, tire os olhos das pessoas, olha para Jesus. É olhando para Jesus que a gente chega lá. Porque o nosso alvo maior deve ser o que João viu em Apocalipse: olhar nos seus olhos. Olhar nos seus olhos. O se preparar, além de eu não perder o foco da caminhada, é eu entender o que Deus mostrou a João. Esse mundo, ele vai tentando adaptar coisas erradas como se fossem certas. E o Congresso aprova leis, porque os costumes estão mudando, mas os costumes de Deus não mudam. O que é pecado em Apocalipse é porque estava em Gênesis como pecado. E todos os anos que foram traspassados de um livro para o outro não anulou as verdades da Bíblia. Jesus disse: só entra lá quem tiver o nome escrito no livro da vida, mas não vai estar na lista dos feiticeiros. E feiticeiro não é só quem mexe com feitiço. E feiticeiro é aquele que lê, é aquele que dá a mão para ser lido, é aquele que fica mexendo com horóscopo, é aquele que está experimentando novas religiões de coisas ocultas, é gente que está consultando o morto. A Bíblia chama isso de feitiçaria. A Bíblia diz que é idolatria, e muitas vezes as pessoas idolatram imagens, mas tem gente que idolatra o ego, tem gente que idolatra o nome, tem gente que idolatra o sobrenome, tem gente que idolatra o familiar, tem gente que idolatra a dor. Não entra mentira, não entra fornicação, pecado, sexo antes do casamento. Se você vive como amigado, você precisa legalizar a sua situação. Pastor, isso é pesado dizer na igreja. Eu não sou política, eu não estou aqui para ganhar voto, eu estou aqui para te pregar a verdade. Arruma a tua vida, para que você vai morar no céu. E eu não te prego isso porque a minha vida é perfeita. Eu só estou em alguns degraus acima para que os que estão no fundo me vejam bem. Mas a Bíblia diz que todos nós, de um a outro, somos pecadores e carecemos da glória de Deus. A mentira não entra. Na verdade, Jesus está dizendo: vai ter que mudar de vida. Salomão, ele escreve em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8: seja em todo tempo alvas, limpas as suas vestes espirituais, e nunca permita que falte o óleo da unção sobre a sua cabeça. Tem coisas que esse preparar exige de nós uma mudança de vida. Você pode perguntar para quem está do seu lado: o que você acha que precisa mudar na sua vida? Irmãos, eu não sei se vocês já se prepararam para um evento, para uma festa, para alguma coisa, para uma viagem. Mas tem gente que fica meses e meses preparando para algo. Quando você sabe que tem um casamento, as madrinhas começam a preparar para emagrecer, arrumar vestido. A gente se prepara para um monte de coisa aqui na terra. E a Bíblia diz que nós devemos nos preparar muito mais para a volta de Jesus. Sabe, irmãos, a nossa expectativa de preparação não é chegar em casa e ver o que está falando do futebol, que fracasso foi esse.
Nós não precisamos ou não deveríamos chegar na segunda-feira pensando assim, o que eu tenho que fazer? Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas o aguardar a volta do Senhor se Jesus voltar hoje, o que eu vou fazer? Quem sabe Jesus volta amanhã, mas não com medo, com desejo. E os primeiros apóstolos, eles tinham coragem de dizer assim, Maranata, que significa, volta Senhor Jesus. Deve ser um anseio do meu e do teu coração, aguardarmos a volta do Senhor e nos prepararmos, porque Jesus disse que essa volta será como quando vem um ladrão assaltar uma casa. O ladrão da noite, ele não avisa e geralmente assalta casas que sempre trancou, sempre ligou o alarme, naquele dia não estava preparado. Jesus disse que voltará como o ladrão da noite para dizer que de nada adianta a gente ter preparado até aqui. Se amanhã a gente pensar, mas segunda-feira, talvez Jesus não volta na segunda, porque a segunda-feira tem muita coisa para fazer, é mais provável que volte no domingo, dia do Senhor, e a gente abrir mão das nossas coisas espirituais. Quem está me entendendo, diga amém. O se preparar é a nossa vigilância, a nossa vida de oração, é o nosso jejum. Esse lugar foi revelado de uma maneira tão linda, para dizer a mim e a você, o que um dia o Senhor disse ao apóstolo Paulo, para escrever à igreja de Corinto, os sofrimentos do tempo presente, eles não são capazes de se comparar com a glória que ainda será revelada em nós. Nós precisamos olhar para os céus, porque lá será a recompensa de tudo aquilo que de ruim nós passamos na terra. E eu abro um parênteses para dizer o que Paulo escreve e Lucas anota em Atos 14, 22. Paulo passa de novo em todas as igrejas dando um recado, repita comigo, um recado. E o recado que Paulo dava era esse aqui: fiquem firmes na fé, porque é preciso que por meio de muitas lutas vocês herdem a vida eterna. A gente vai ser preparado para os céus por meio dos problemas. E louvado seja Deus para os problemas que nos levam para mais perto dele. Amém. Pedro disse, preparar e apressar. Eu e você devemos nos preparar. Estarmos como aquelas virgens prudentes, preparadas. Irmãos, quantas pessoas talvez pensavam assim, não, eu vou esperar a poeira baixar, depois que eu resolver essa situação, eu volto para a igreja, eu volto para cear, e não imaginava que não acordaria no outro dia. Quantas pessoas? Eu me recordo um testemunho. Uma pessoa, ela esteve muito firme, a nossa igreja era do outro lado. Ela tinha feito todo o gabinete pastoral, arrumado a mesa. Por um tempo ele se afastou, mas ele me ligou num domingo à tarde dizendo, pastor, hoje eu estou sentindo que eu preciso ir para a igreja, eu preciso voltar para Jesus. Eu estou no culto, era bem menor a igreja, e eu olhava e falava, gente, mas ele não veio de novo. E na hora que eu saio, alguém diz assim, pastor fulano estava vindo do rancho, acidentou e morreu, não deu tempo. Eu e você não podemos brincar com o relógio. Por isso que o o profeta Isaías vai dizer no capítulo 55, versículo 6, buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio os seus caminhos, deixe o perverso os seus pensamentos e volte-se para Deus, porque Deus é rico em perdoar. Aproveite a oportunidade que nós temos hoje de voltarmos para o Senhor. Nos preparar e apressar, pastor, é possível apressar a volta de Jesus? A Bíblia diz que é. E como apressamos a volta de Jesus? Entendendo que tem muitas pessoas indo para a eternidade sem a salvação. Tem muita gente tão distraída com as coisas desse mundo, como era o rico da passagem do rico e de Lázaro,
que um dia vai dormir com tanta riqueza e vai acordar na pobreza da eternidade, nos braços do inferno. Salomão diz em Provérbios: nunca diga para o Senhor, eu não tinha percebido, eu não tinha notado, enquanto você está vendo tantas pessoas ao seu lado, indo para a eternidade sem conhecer o Senhor. Pregue o Evangelho. Você não sabe o quanto você muda a vida de alguém, convidando para vir à igreja, dando uma carona. Uma vez uma pessoa entrou aqui a convite de outra, e essa outra me compartilhou. Ela disse assim: pastor, como é importante a gente compartilhar os cartazes do culto no status. Eu só pus o cartaz, o senhor pôs na igreja. E essa pessoa, na hora que viu o cartaz, falou: nossa, me deu uma vontade na hora que eu vi esse cartaz de ir na igreja com você. Essa pessoa veio e entregou a vida a Jesus. É uma pedra na coroa daquela irmã, por não ter gasto 3 segundos só ter posto assim, encaminhar para o status. Quantas pessoas ao nosso lado. E aí, irmãos, eu quero te lembrar um tempo um pouco antigo, porque hoje nós vivemos um tempo de muita prosperidade para a glória de Deus, porque o Evangelho te prosperou. Mas antigamente nem todo mundo tinha carro, e quem queria ter carro para dar carona para levar a gente na igreja. Nem todo mundo tinha uma casa boa com uma varanda, mas os irmãos queriam ter varanda na sua casa, ou uma garagem, para lá fazer uma reunião de oração e de estudo da Bíblia. Tudo que Deus nos tem dado vai perder o sentido se não servir a Deus. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te botou para trabalhar com tantas pessoas, morar com alguém do lado, e o único propósito era que você apressasse a volta do Senhor pregando o Evangelho para essa pessoa. Não se desperte apenas de trazer alguém na igreja, mas talvez o maior desejo que há no coração de Deus é que você ensine a Bíblia para alguém, é que você apresente o caminho de Jesus para alguém. E aí as nossas faculdades, escolas e a nossa cidade vai ser transformada, não quando tiver eleição, mas quando tiver evangelismo com oração. O que muda a nossa terra não vem de Brasília, já está nas nossas mãos. E isso não muda por estar na estante assim. Isso muda quando alguém que a conhece, como eu e você, decidimos compartilhar com outras pessoas. Quando alguém descobre que está doando alguma coisa ali, está dando leite em tal lugar, fiquei sabendo que abriu tal benefício, então a pessoa sai e conta para todo mundo que ela ama, para também fazer parte daquilo. Na verdade, era essa compaixão que Jesus esperava de mim e de você, porque o Evangelho é a melhor notícia que nos foi dada até hoje. E quando a gente ama as pessoas, a gente quer que todo mundo conheça isso aqui, que também transformou a nossa vida. Nós estamos nesse primeiro culto de julho. Eu gostaria de te dizer, não vai mais tocando esse ano de qualquer maneira. É tempo de nos preparar e de apressarmos a volta do Senhor. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Feche teus olhos. Se houver alguém aqui essa noite que quer se reconciliar com o Senhor Jesus, que quer se preparar, às vezes até está na igreja, mas não está em comunhão com o Senhor Jesus, que não tem certeza da salvação se Jesus voltar hoje. Ou melhor, te perguntaria, se Jesus volta hoje, você tem certeza que vai ser salvo? Se você pensa, titubeia, é porque você sabe que tem coisas que ainda não estão prontas na sua vida. Então saia do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você.
Você que ainda não conseguiu vencer algumas lutas, vícios que impedem a tua salvação. Nações da nova terra. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu amor. Além do rio azul, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Você que está aqui à frente, nunca duvide do amor de Jesus pela sua vida. Ele morreu por você sabendo tudo o que ia acontecer. Ele não morreu esperando que você fosse querê-lo. Ele morreu porque Ele te ama.
Mas é natural que Ele quer que você viva para sempre ao lado dEle, porque causaria uma grande tristeza no coração de Jesus não te ver nos céus. A vida, ela tem as suas lutas e as suas guerras, mas quando olhamos para Jesus, a gente vê que essas lutas estão, como diz Tiago, purificando a nossa fé, e é essa fé que nos dá a salvação. Por isso, nesse momento, põe a mão no teu coração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os pecados, hábitos, vícios, pensamentos, conversas, brechas abertas que te entristeceram e que quebraram a nossa aliança. Como filho pródigo, eu decido essa noite voltar para os teus braços e para o teu amor. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Me ajude a partir de hoje a viver uma nova história na tua presença. Que eu permaneça firme, olhando para o Senhor, não para as pessoas, nem para os problemas. Me ajude, Espírito Santo, a vencer as fraquezas. Me livra das tentações e coloque pessoas de Deus ao meu lado para me auxiliarem nessa caminhada. Senhor, eu não quero chegar sozinho nos céus. Me ajude a levar a minha família, os meus colegas de trabalho, os meus vizinhos. Me dê a compaixão e me torne um ganhador de almas nessa geração, no nome de Jesus. Amém. Você que está aqui à frente, olha aqui. Deus sabe as dificuldades que cada um de nós enfrentamos, mas isso não deve servir de desculpa. Usa isso como motivo de pegar algum irmão de oração, de participar de uma casa de oração, de um discipulado, para que você receba força e vença a sua caminhada. O que importa não é o primeiro lugar, é você alcançar o objetivo da vida eterna. Amém? Pode voltar ao seu lugar. Mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo. Aleluia. Aleluia. Nós vamos